Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu não postei de manhã porque foi um dia bem corrido com atividade, então não consegui ser fiel ao horário que eu me propus com vocês, mas antes tarde do que nunca, já diz o dito popular. Então eu gravei agora, terminei uma missa, tô até com o rosto marcado, com certeza de máscara, e logo que terminou a celebração, eu quis vir aqui partilhar o evangelho de hoje com vocês, porque é um evangelho que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito de ouvir e de meditar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga e estava lá um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Eles estavam observando para ver se o curaria no sábado, a fim de poderem acusá-lo. Disse ele ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Dirigindo-lhes um olhar encolerizado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão voltou ao estado normal. Então os fariseus saíram e logo deliberaram com os herodianos, procurando um modo de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu disse que eu tenho um carinho muito grande por essa palavra, porque ela está mostrando o tom como Jesus vai guiar a sua missão. Então Jesus entra numa sinagoga num dia de sábado, lembrando que sábado é sagrado para o judeu, o povo de Jesus. Então eles apenas rezavam, não podia fazer mais nada além disso. Jesus entra na sinagoga e percebe que ali tem um homem com a mão atrofiada, usando as mesmas palavras do texto, do Evangelho. Esse homem com a mão atrofiada, vamos recordar um pouquinho que todo tipo de doença, todo tipo de, limitação na mentalidade da época era castigo de Deus. Se você tem alguma doença, se você sofre de alguma enfermidade, Deus quem está te castigando por algum pecado que você ou alguns dos teus antepassados tenha cometido. Então esse homem, ele era uma figura marginalizada, ele vivia à margem dentro da sinagoga, dentro do culto, dentro da sociedade que Jesus fazia parte. Então eu fico imaginando esse homem por muitos anos escondido, sempre ali nas sombras, nunca próximo, nunca à luz, debaixo da luz, né? Era uma vida escondida. Então Jesus entra na sinagoga e logo coloca os olhos nesse homem enfermo. E quando ele olha para esse homem, ele convida ele para vir ao meio. Vem para o meio, meu irmão. Ele tira esse homem das sombras. Jesus devolve luz, ele traz visibilidade, o foco vem para esse homem, ele está no centro da cena. Então veja, é Deus que é solidário ao sofrimento humano, Deus que não exclui o homem, Deus que não condena, mas Deus que quer salvar integralmente o homem, Deus que quer salvar a integridade do ser humano. Então Jesus traz visibilidade. Isso é incrível, pensar que Jesus no século I, lá na Palestina, traz à tona, coloca em voga esse questionamento, né, da exclusão social. O Filho de Deus que tira esse homem, enfrenta as autoridades da sua época e faz isso num dia de sábado. Isso é assim, para mim, me rouba o coração, me ganha o coração, porque pensar num Deus que é solidário à fragilidade humana, um Deus que traz visibilidade aonde os homens querem apagar, é incrível, é algo assim que me deixa mais apaixonado por Jesus. Então Jesus traz esse homem para o meio, cura ele em dia de sábado, e quando Jesus o cura, o texto diz que Jesus está encolerizado e entristecido por ver a dureza do coração daqueles homens. Então veja, Jesus está ali diante de uma situação em que é apresentado nitidamente a dureza no coração daqueles que eram os religiosos e eram as autoridades daquele momento, autoridades religiosas.
Então o texto está fazendo uma crítica àqueles que vivem cegamente a sua religião, que não são capazes de ter uma atitude de solidariedade, não são capazes de ter uma atitude de respeito para com aqueles que são excluídos, para com aqueles que são deixados de lado. Então, e aí, depois de Jesus ter promovido esse momento maravilhoso dentro da sinagoga, as autoridades, os herodianos que estavam ali, eles começam a tramar a morte de Jesus. E eu sempre digo isso, já falei várias vezes aqui no canal com vocês. Jesus não foi executado porque ficava sentadinho, aplaudindo o que eles falavam. Jesus, ele foi executado por justamente colocar o dedo na ferida e mostrar: olha, vocês louvam a Deus com os lábios, mas não com o coração. Vocês são sepulcros caiados, estão falando tanto de Deus, estão falando tanto das leis, mas são incapazes de perceber o que está acontecendo à volta de vocês. Então essa chamada de atenção de Jesus tem que estar aqui presente no meu coração e no teu. Será que ao longo da minha vida, na minha caminhada religiosa, seja na igreja que for, eu não estou muito atento às regras, às leis, às rubricas, e estou me esquecendo da dignidade dos meus irmãos que anda esquecida ou talvez deixada de lado, abandonada dentro daquele lugar que eu frequento? Preste mais atenção à sua volta. As pessoas que são excluídas, as pessoas que são mal faladas, as pessoas que são mal vistas na tua comunidade, elas têm frequentado o culto, a celebração, ou elas não frequentam? E se elas não frequentam, é por que elas não andam frequentando? Ah, mas é porque elas estão no pecado. Será que elas estão no pecado? Ou será que nós estamos nos esquecendo desses irmãos? Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós estamos no mundo para amá-las e acolhê-las. Ah, mas tem gente que insiste no pecado. Mas se tem alguém que insiste no pecado, eu não tenho direito de desistir dela. Eu preciso continuar olhando com amor, com compaixão, com misericórdia, não desistindo, como uma mãe que insiste no seu filho. Eu conheço muitas mães que têm um filho que sofrem com a dependência química e os filhos anos e anos dando trabalho, tendo atitudes difíceis, aquelas mães mesmo cansadas, acabadas. Todo mundo já às vezes abandona a própria mãe, falando: a senhora escolheu ficar do lado dele e não vamos mais apoiar a senhora. Aquela mãe está lá, machucada, ferida, sangrando, mas não desiste daquele filho. E é assim que nós precisamos nos portar perante Deus e perante o mundo. A gente está aqui no mundo para poder olhar e acolher. O Papa Francisco, ele diz: a igreja é um hospital de campanha, não um tribunal de julgamento. Então a nossa comunidade, ela não existe para que a gente seja juiz um do outro. Bom, aquela pessoa, eu tenho, bem para ilustrar isso, há uns anos atrás eu celebrava uma missa um dia da semana específico, e no final de uma missa eu recebi uma cartinha, e essa cartinha dizia assim: Frei Diego, venho através desta dizer que tem pessoas que frequentam a tua missa e que não se confessam para participar da tua missa. Você deveria de chamar a atenção delas ou convidá-las a se retirar da comunidade, porque essas pessoas, elas estão vivendo o modo errado da fé. Então eu fiquei tão chocado. Não é com as pessoas que não estavam se confessando, mas é com a maldade. E não adianta você falar: não, mas é uma preocupação. Não. A partir do momento em que eu faço uma carta anônima falando de outra pessoa, não estou sendo cuidadoso, eu estou sendo maldoso mesmo. Então nós precisamos tomar conta do nosso coração para que ele não seja duro como dos fariseus e dos herodianos. Nós precisamos tomar conta do nosso coração para que ele não seja inquisidor do próximo, para que eu não seja uma pessoa que está tão preocupada com a conversão do meu irmão, que eu acabe esquecendo que a maior conversão que deve existir é a minha. Eu não estou aqui dentro dessa comunidade para julgar ou diminuir a experiência do outro. Eu estou aqui para aumentar a minha experiência, para criar mais intimidade, e tendo essa intimidade me torne uma pessoa mais misericordiosa e compassiva. Jesus pagou um preço por isso. Talvez eu e você, a gente também pague um preço por buscar ser mais compassivo e mais compreensivo diante de certas situações. Mas Jesus pagou. Se Jesus pagou esse preço, quem somos nós para não pagá-lo? Talvez seguir Jesus, e eu creio fortemente nisso,
é estar ao lado daqueles que mais fracos, daqueles que perdem, daqueles que estão no chão. Não é estar ao lado daqueles que vencem, não é estar ao lado da maioria, mas é estar ao lado daqueles que são minoria, daqueles que são esquecidos, daqueles que são subjugados, daqueles que são deixados de lado. Eu desejo fortemente, desejo do fundo do meu coração, não é como padre, não é como frei, é como filho de Deus falando com meu irmão. Desejo firmemente que a sua fé esteja enraizada na caridade acima de tudo, que a tua fé esteja enraizada nesse Jesus que olha para aqueles que mais sofrem, que a gente não olhe para o mundo com ar de superioridade, com arrogância, desculpem a expressão esdrúxula, cuspindo santidade nas pessoas, mas agindo de modo extremamente contraditório ao que Jesus ensina. O mundo não precisa de mais juízes e de gente que legisla sobre a vida do outro. O mundo precisa de gente que tenha respeito pelas dores e pelas angústias que são expressas de várias maneiras, que a gente seja capaz de ouvir os clamores deste mundo como missionários, como discípulos de Jesus, porque o que agrada a Deus é a misericórdia. Que Deus te abençoe, tenha uma quarta-feira abençoada, um resto de semana abençoado. Coloque no teu coração essa palavra, medite o que Jesus age, o modo como Ele age, e tente se comparar. Eu, Diego, se eu me colocar ao lado do que eu ouvi nesse evangelho hoje, eu estou distante disso ainda. Eu ainda não sei acolher como Jesus acolhe, e muito menos olhar para aqueles que estão mais machucados. Eu ainda olho para mim em primeiro lugar. A gente precisa de ter verdade naquilo que a gente se propõe a viver. Então, se eu olhar verdadeiramente, eu ainda não vivo conforme Jesus orienta, mas eu sei que há tempo, sempre há tempo para mudança, sempre há tempo para conversão, sempre há tempo para voltar para Deus. Deus te abençoe, um beijo carinhoso, obrigado por me escutar, espero que essa palavra tenha chegado ao teu coração e te ajude a pensar um pouquinho na sua caminhada. Eu falei a partir da minha caminhada, a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que a palavra de Jesus se revela. Deus te abençoe e até a próxima.